Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 1 da prova discursiva de matemática do PISM-1 de 2019 da UFJF. A questão diz que, com um brinquedo de peças que se encaixam, é possível construir torres de diferentes alturas utilizando um único tipo de peça, encaixadas umas sobre as outras conforme ilustrado na figura abaixo. Então, o famoso Playmobil, Lego, esses brinquedos aí que se encaixam. A altura de uma torre desse tipo depende do número de peças utilizadas em sua construção. Consideradas as dimensões em milímetros de uma peça desse tipo, é possível afirmar que a medida da altura h em milímetros da torre formada é dada por h igual a 1,8 mais 9,6 vezes n, sendo n o número de peças empregadas na construção da torre. Então está aqui um símbolozinho, né, uma torrezinha feita de 3 peças e a altura h, indo da base até lá na pontinha, incluindo os encaixes. Esse é um detalhe importante. E a letra A está perguntando quanto medirá em milímetros a altura de uma torre formada por 20 peças. Bom, se a fórmula já foi dada, h é a altura e n é o número de peças, então é só colocar 20 no lugar de n e a questão já está resolvida. Então vamos colocar aqui para a nossa letra A, h igual a 1,8 mais 9,6 vezes n. Então, essa altura é 1,8 mais 9,6 vezes 20, que é o número de peças. Multiplicar por 20, primeiro a gente multiplica por 10, para sumir com essa vírgula aqui, e depois multiplica por 2. Então, fica 1,8 mais 9,6 vezes 10, 96. E vezes 2, 192. Somando isso aqui, temos aí simplesmente uma altura de 193,8 milímetros. Está aí a sua resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta qual é a quantidade mínima de peças necessárias para se construir uma torre com pelo menos meio metro de altura. Então aqui tem um perigo, né? Aqui tem o detalhe da conversão de unidades. A gente vai precisar se ligar aqui na letra B que se eu estou falando de meio metro, passando para milímetros, eu tenho 500 milímetros. E eu tenho que ter pelo menos meio metro, pelo menos 500 milímetros. Então vamos colocar essa altura como exatamente 500 milímetros e aí a gente vai ter o número mínimo de peças para que a gente atinja essa altura. Respeitando a fórmula, então na minha altura h igual a 1,8 mais 9,6 n, trocando aqui o h pelo 500. De forma que a gente passa subtraindo esse 1,8, então 500 menos 1,8 igual a 9,6 n. Fazendo essa subtração, eu vou ficar com 498,2 igual a 9,6 n. O 9,6 eu passo dividindo, então 498,2 dividido por 9,6. Você pode multiplicar por 10 para sumir com as vírgulas e depois ir simplificando essa fração. Se você sumir com as vírgulas, você vai ter 4.982 dividido por 96. Vai simplificando, vai dividindo por 2, até que chegar no momento que a fração fique irredutível, e aí você vai eventualmente dividir, e você vai obter o valor de 51,9. É igual a n. Então veja que curioso. N é o número de peças, deu 51,9. Eu posso ter 51 peças, eu não posso ter 0,9 peças, eu teria que ter com ela quebrada, isso aqui não vem ao caso. Então, quando eu coloco 51 peças, eu atinjo um pouco menos de meio metro de altura. Mas se eu coloco 52 peças, aí já está mais do que o meio metro de altura, que é o que me interessa. Então eu vou ter, respondendo a pergunta, a quantidade mínima de peças para eu ter pelo menos meio metro de altura, eu preciso ter 52 peças. Eu vou ter que arredondar isso aqui para cima. Então, 52 peças é o valor mínimo. Então, na letra B aqui, 52. Agora a letra C pergunta: a figura abaixo é uma representação da vista frontal de uma peça utilizada na construção das torres. Na figura, a medida A, então está daqui da base até aqui em cima, exceto os encaixes, designa a altura de uma peça, sem considerar a altura dos encaixes. Qual o valor da medida A em milímetros indicada nessa figura? Pois bem, veja só que interessante. A gente pode se basear na fórmula que ele deu para resolver. Então, essa formulinha aqui que ele falou para a gente, ó,
h igual a 1,8 mais 9,6 vezes n, perceba que eu tenho um valor que é fixo, que é o 1,8. E eu vou ter aqui um valor que varia. Esse termo aqui, como eu multiplico pelo número de peças, é justamente o que vai variar. Se eu pego uma torre com mais de uma peça, o que a gente viu aqui nesse desenho aqui de cima? Eu vou ter fixamente um valor de 1,8 em toda a torre. Olha aí que legal, 1,8. Em toda a torre eu tenho essa alturinha aqui. E eu vou ter 9,6 multiplicado por n, que é a quantidade de peças. Então, esse valor A é igual a 9,6, dado pela fórmula. É o valor que vai variar ali na questão, na fórmula, né? Justamente porque o encaixe é o valor fixo de 1,8. Então, a medida A está dada aqui, só analisando a fórmula, 9,6 milímetros. E aí ele pergunta na letra D, uma torre com 117 milímetros de altura é encaixada sobre outra torre de 213 milímetros de altura. Quanto medirá a altura da nova torre em milímetros? Bom, muito simples. Se eu pego uma torre de 117, isso significa que está incluindo os encaixes. Eu tenho uma de 117, incluindo aqui os encaixes dela. Eu vou colocar em cima dela, vamos colocar aqui embaixo para facilitar o desenho. Quando eu encaixar outra torre aqui embaixo, de 213, perceba que está tudo torto, mas você entendeu. Perceba que o encaixe da outra vai estar aqui para dentro dela. Então, 117 era a torre com o encaixe e mais os 213 também com o encaixe. Eu vou ter que somar 117 com 213 e retirar esse pedacinho aqui, porque ficou um para dentro do outro. E esse pedacinho, que é a altura do encaixe, a gente viu agora há pouco ali, que equivale a 1,8, que é aquele valor fixo da fórmula. Então, muito simples aqui a gente saber qual que é a altura total dessa nova torre. Então, essa altura aqui vai ser 213 mais 117 menos 1,8. E o resultado disso daqui vai ser 328,2 milímetros. Essa é a altura da torre aí. Então, questão discursiva bem simplesinha. Espero que você tenha gostado da resolução. Deixa um like aí e a gente se vê numa próxima. Valeu!